Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Mônica, eu sou gerente de políticas públicas do Facebook Brasil. E até 3 anos atrás, antes de entrar no Facebook, eu era professora em tempo integral, construí toda a minha carreira profissional como acadêmica. Então, queria dizer, Fabrício, que é um prazer estar aqui nesse ambiente. A universidade é a minha casa, então me sinto extremamente honrada de poder estar contribuindo com esse debate. Que difícil falar depois de vocês. Uma missão aqui. Eu trouxe, na verdade, uma apresentação que eu fiz no Tribunal Superior Eleitoral, coincidentemente também num painel junto com o Gilberto, há algum tempo atrás, quando a gente foi apresentar para o TSE as iniciativas da empresa para combater notícias falsas ou desinformação, né? A gente gosta de usar essa nomenclatura na empresa. Então, eu não vou passar por ela de forma na íntegra, ela é mais longa do que o tempo que eu acho que a gente tem aqui, mas eu vou tentar pontuar algumas questões aqui e vou fazer um exercício horroroso, que é começar lá de trás e depois voltar alguns slides, mas para fazer sentido aqui em relação ao que a gente vem dialogando. Eu queria começar falando, então, que é a última parte da minha apresentação, depois a gente pode voltar, do combate à desinformação. E mostrar um pouquinho para vocês como o Facebook vem trabalhando, em quais frentes, em quais pilares a empresa vem trabalhando para combater a desinformação. E muitos dos pilares vão não de encontro, mas ao encontro do que foi colocado aqui, principalmente a fala final do Gilberto. Educação é um dos grandes pilares nos quais a gente investe. Eu vou falar um pouquinho disso também, entre outras questões. Mas eu diria que a nossa estratégia como empresa para combater desinformação, ela é uma estratégia de 3 principais pilares, são 3 grandes frentes de atuação. Uma frente que a gente chama de remover. Então, o que é aquilo que a gente não vai deixar ficar na plataforma de jeito nenhum, né? A empresa, como empresa privada que tem as suas regras, ela determina o que pode e o que não pode dentro da plataforma, né? Então, um exemplo muito clássico do que não pode dentro do Facebook é nenhum tipo de exploração sexual. Então, existem regras aí do jogo do que pode ou que não pode ser feito dentro da plataforma. Quando não pode, quando fere as nossas políticas, as regras do jogo ali, a gente remove. Então, remoção é uma frente de atuação e eu vou explicar um pouquinho como é que ela funciona. A gente tem uma segunda frente de atuação, que é a frente de redução, que é diferente de remover. Reduzir é diferente de remover. E é aí que a gente trabalha, em especial com as agências de checagem, sendo a Lupa uma delas. E aí a gente entra no terceiro pilar, que para mim, como professora, né, por formação, é o pilar que mais me incentiva, né, o pilar no qual eu mais acredito, que é o pilar de informação, né, porque para informar a gente também ajuda a educar. Então, vamos lá para a parte de remoção. Hoje, a gente tem sistemas automatizados, vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, e pessoas ali no canto direito, trabalhando em conjunto para identificar, por exemplo, contas falsas. A gente entende que as contas falsas elas estão por trás do maior volume de compartilhamento de conteúdo de baixa qualidade, de spam, dos famosos manchetes caça-clique, né? O clickbait, que é aquela manchete que te traz um nome bem bonito assim, e na verdade ela só quer te direcionar para um site que vai estar
rodando ali, fazendo dinheiro, gerando anúncio, e eventualmente aquele site não tem nada a ver em relação à matéria, ou aquela manchete bonitona que você clicou. Então, a gente sabe internamente, as nossas equipes de investigação conseguem levantar que a maior parte do conteúdo, desse conteúdo de baixa qualidade, ele está fortemente associado a contas falsas. Então, a gente tem hoje sistemas que rodam milhões de vezes por segundo e que, em conjunto, trabalham com equipes enormes de investigação. E aí, só para vocês terem uma ideia de volume, de 2017 para cá, nós mais que triplicamos o número de pessoas que trabalham em segurança hoje na plataforma. Em 2017, eram 10 mil funcionários trabalhando para a segurança. Hoje, a gente já tem mais de 30 mil trabalhando o mundo afora para isso. E aí, a conta falsa é um exemplo do que não é permitido de acordo com as nossas políticas. O Facebook tem uma política de nome real. A empresa acredita que as pessoas são mais responsáveis quando elas usam o nome real delas, e esse é um pilar do funcionamento da plataforma. Então, a conta falsa é violadora das nossas políticas. Então, nós removemos as contas falsas. E aí eu trago um número para vocês, ele até já subiu desde essa última apresentação, do universo de contas falsas que a gente remove hoje da plataforma, 99,7%, a gente já subiu aí um percentualzinho, elas são removidas antes mesmo delas serem denunciadas pela comunidade. O Gilberto falou lá dos 3 pontinhos, né? Em cima de cada post. Você tem hoje a opção de denunciar um post por ele ser uma notícia falsa, ou você acreditar ele ser uma notícia falsa, ou bullying, ou, enfim, tem várias categorias ali para denúncia, mas vocês também podem denunciar contas no Facebook se você acredita que aquela conta é falsa, né? Então, muito do nosso trabalho depende de como a comunidade denuncia, mas em relação à conta falsa, tendo em vista aí essa boa união dos nossos sistemas automatizados, mais as equipes fazendo investigações, a gente consegue remover 99,7%, esse número já subiu, das contas antes delas serem denunciadas. Isso significa que a gente consegue remover, elas ficam muito pouco tempo na plataforma. Elas ficam questão de segundos, às vezes minutos, e a gente já consegue derrubar. Tá? Veja que 99,7% não é 100%. A gente sabe que existem ainda contas falsas fazendo estrago na plataforma, mas essa é uma das frentes nas quais a gente atua. Exatamente, porque a gente tem esses sistemas aqui rodando. Os sistemas estão olhando para diversos sinais. Então, um sinal clássico, por exemplo, é o mesmo IP subindo em questão de segundos 2.000 contas. Aquele é um sinal forte para a gente de que aquela conta provavelmente não existe um humano por trás daquele IP. O humano não tem capacidade de tentar criar 2.000 contas em questão de segundos, tá? E esse é um exemplo de sinal. A gente olha diversos outros, tá? Aí eu queria focar aqui na diferença entre remover e reduzir, né? Porque eu vou passar para o nosso próximo pilar. Quando a gente fala de notícias falsas, veja que é diferente falar de notícia falsa e conta falsa, né? Uma conta falsa, ela viola uma política da empresa. A empresa não permite conta falsa. Mas uma notícia falsa, ela não viola a política da empresa, porque se a empresa disser que a conta falsa a notícia falsa não é permitida, a empresa está se colocando na posição de ser o árbitro da verdade. E eu não acredito que nenhum de nós aqui, como cidadãos ou usuários, deseje uma empresa privada decidindo o que é verdadeiro e o que é falso. Né? Então, no que diz respeito a violações das nossas políticas, como contas falsas, a nossa abordagem é de remover. No que diz respeito a notícias falsas, porque a empresa não quer se colocar nessa posição de ser o juiz da verdade, a nossa abordagem é reduzir. E quando eu falo em reduzir, a gente está falando em reduzir alcance, a gente está falando em reduzir incentivos para que as pessoas sigam compartilhando aquelas notícias. E eu vou explicar o flowzinho para vocês
em 1 minuto. Mas eu acho que essa é uma diferença importante da gente pontuar e da gente entender bem, porque são duas abordagens bastante diferentes e que têm motivações diferentes, né? Então, nesse pilar de reduzir alcance de conteúdo de baixa qualidade, a gente entende que a notícia falsa é um conteúdo de baixa qualidade. A gente sabe que os usuários do Facebook não querem ver notícias falsas no Facebook. A gente sabe que é um conteúdo que causa, né, ele tem um potencial de dano muito grande. A gente, então, trabalha num flow de identificar uma notícia, ou uma foto, ou um vídeo, ou um link externo que tem o potencial de ser uma notícia falsa. A gente encaminha essa notícia, esse post, esse meme, esse vídeo, para as agências de verificação de fatos, e as agências, então, fazem a revisão desse conteúdo. As agências, como o Gilberto bem colocou, esse é o business delas, né? Verificar o que é passível de ser verificado, porque, como bem colocado também, tem muita coisa que não é passível de ser verificada, né? Uma opinião não é passível de ser verificada, mas uma afirmação sobre determinado acontecimento histórico, sim. Então, acho que essa jogada aqui é muito importante, o Gilberto deixou isso muito claro. E aí, se aquela notícia, aquele link, tiver, de fato, sido marcado por uma agência como falso, o Facebook volta a atuar e ele reduz o alcance de distribuição daquela notícia. Isso significa que aquela notícia vai ter menos proeminência, ela vai aparecer mais lá embaixo no feed dos amigos daquela pessoa que compartilhou aquela notícia. Tá? Acho que algo importante para a gente pontuar aqui é que uma notícia que é marcada como falsa, ela não pode ser patrocinada, né? Ela não pode ser impulsionada na plataforma, e se a pessoa tentar compartilhar a partir do perfil dela, né, que aí não é uma relação comercial ali, ela então vai ter esse alcance reduzido e a pessoa recebe o aviso ali de que a notícia foi marcada como falsa. Depende, porque quem toma a decisão de verificação são as próprias agências. O papel do Facebook nesse processo é de enviar. Então, tem coisa que não é passível de verificação, então ela nunca é checada. E, Gilberto, me corrija aqui se eu estiver errada, mas as agências não dão conta de verificar absolutamente tudo. E aí é preciso priorizar, certo? Preciso priorizar, sim. Tá funcionando isso? Não, usa aqui. O critério que a gente usa é o critério de compartilhamento. Quanto mais a notícia é compartilhada, mais o estrago é feito, né? Então, a gente tem uma ferramenta também do Facebook que nos auxilia e que nos mostra online como uma notícia vai viralizando. Então, você clica ali e você vê que tem 50 mil compartilhamentos. 15 minutos depois, ela te mostra que tem 250 mil compartilhamentos. 15 minutos depois, ela te mostra que tem 450 mil compartilhamentos. É nessa que a gente vai. Porque a ideia é abater em pleno voo. Entendeu? Então, assim, as notícias que são mais compartilhadas são as que nos chamam mais atenção. Porque se você escreve uma mentira que é compartilhada por uma pessoa, ela tem muito menos estrago, impacto de estrago, do que uma que é compartilhada por 500 mil pessoas, certo? Então, assim, o critério que a gente usa é basicamente do compartilhamento e, obviamente, da importância da matéria. Porque também, se você falar da minha vizinha e colocar uma notícia falsa sobre a minha vizinha, ninguém conhece a minha vizinha. Mas se eu colocar isso sobre um ministro de Estado, ela vai ter muito mais relevância do que da minha vizinha, né? Então, assim, são duas coisas. A relevância, quem diz, a relevância do que é dito e como aquilo é compartilhado. São os 3 itens que a gente leva em consideração. Desculpa. Obrigada. E aqui eu trouxe uma imagem da primeira notícia que rodou, a primeira notícia que foi verificada como fruto dessa parceria do Facebook com as agências de checagem. Foi uma notícia verificada pela Lupa, e foi a verificação de que a notícia
de que vacina causa surto mortal de fato era falsa, né? Tem aqui o logozinho do International Fact Checking Network, que é essa rede, né? O Gilberto já falou, não vou me estender, mas que certifica, que audita, que garante que as agências de checagem tenham padrões ali de qualidade. Todas as agências com as quais a gente trabalha no Brasil fazem parte do IFCN. E hoje a gente trabalha não só com a Lupa, mas a gente trabalha também com a Aos Fatos. A gente trabalha com a agência, o braço brasileiro da agência francesa de notícias. E a gente trabalha também, recentemente, o Estadão Verifica se credenciou e passou também a ser parceiro na verificação de fatos junto ao Facebook. Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, se aquela notícia chegou na agência verificadora de fatos e foi marcada como falsa, então, se eu tentar compartilhar aquela notícia, então, se eu clicar ali no compartilhar, vai abrir esse pop-up. O Gilberto já tinha mencionado, eu trago só o visual para vocês. E aí a gente acredita que levar a informação para o nosso usuário e não retirar dele a autonomia é um processo importante também. Eu preciso que o usuário saiba que existe aqui, essa notícia foi contestada, ela foi checada, ela foi marcada como falsa, ele tem acesso ao verificador A, ao verificador B. Às vezes, 2 ou 3 verificadores diferentes checam a mesma notícia, e aí, com essas informações em mãos, ele tem a opção de ou publicar mesmo assim, porque eventualmente a tia vai querer publicar, apesar dela ter acesso à informação, ou ele tem a opção de cancelar. A gente verifica que, com mais informação, as pessoas se tornam mais responsáveis. E aí eu queria entrar no pilar de informação, né? A gente tem rodado muitas campanhas com dicas para identificar notícias falsas. No ano passado, a gente rodou a campanha em veículos digitais. Essa campanha para identificar notícias falsas apareceu no feed de notícias dos usuários do Facebook brasileiro. E a gente rodou também nos principais jornais e revistas em circulação no Brasil. Uma linguagem muito simples, que a gente trabalhou em parceria com especialistas na área. A gente aqui no Brasil contou com o apoio da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade no Rio, e a Universidade de Mackenzie, que nos apoiaram aí a promover dicas sobre como identificar notícias falsas, né? É incrível como as pessoas não param para refletir. As dicas que o Gilberto trouxe aqui para vocês ao final, elas parecem óbvias, podem parecer óbvias para a gente, porque, afinal de contas, vocês estão aqui, vocês estão interessados nesse tema, vocês estão querendo aprender, mas, se não está no radar das pessoas, não são nada óbvias, né? São importantes, é um material super importante para chegar às pessoas. Às vezes, basta uma dica para a pessoa refletir antes de fazer aquele compartilhamento. Então, e aí está aqui em inglês também, porque essa é uma campanha que a gente rodou em diversos países no mundo. E a gente fez várias parcerias aí no sentido de educação mesmo, né? O Léo está chegando, chegou na hora, o Léo, mas o Vaza Falciani é um dos projetos que a gente apoia já desde o ano passado. É um curso online que busca educar jovens, né? E agora o projeto desse ano tem um foco mais voltado para a terceira idade. A terceira idade, a gente sabe que é o usuário de internet que mais cresce e é o usuário mais propício também a compartilhar notícias falsas. Então, o Vaza... aliás, convido vocês a conhecerem o Vaza Falciani. Tem vídeos, tem brincadeiras por meio de memes. É um projeto incrível de educação que está chegando nas escolas também. E a gente também apoiou a Lupa e Aos Fatos na criação de bots do bem. As pessoas acham que, né, bot virou quase um palavrão, né? Bot virou palavrão, bot só faz coisa ruim. Na verdade, não. A gente tem vários exemplos de bots do bem que vivem dentro, por exemplo, do Messenger no Facebook e que ajudam as pessoas. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com notícia falsa, mas a gente recentemente fez uma parceria com com a A. E aí ele a gente criou um botzinho que dialoga com pessoas que
né, que estão ali interessadas em entender como é que o AA funciona. E aí o próprio AA volta para a gente para dizer, olha, o número de pessoas que acessou o site, a plataforma, e entrou em contato com a gente depois de ter conversado com o bot, duplicou, porque as pessoas têm vergonha de falar com um ser humano, mas não tem vergonha de falar com o bot. E o bot, você vai ali jogando algumas palavras-chave, e o bot vai te trazendo informações, e às vezes, de novo, o que falta para as pessoas para tomar o passo, daquele primeiro passo, ou refletir, é informação, né? E aí, no período das eleições, a gente trabalhou com Aos Fatos, na criação do Fátima e na criação do Loop, que foram bots que viveram dentro do Messenger, trazendo mais informações sobre a checagem de fatos, dentro ali daquele ambiente de Messenger. Eu não lembro se era no Loop ou no Fátima, você digitava o nome do candidato e ele trazia as últimas notícias que tinham sido verificadas, enfim. Então, é possível existir bots bons, sim. E aí, na camada de produtos, a gente tem trabalhado cada vez mais para trazer mais informações. Então, um produto que a gente trouxe também para o Brasil ano passado, está bem pequenininho, acho que vocês não vão conseguir verificar. Pois é, que bom que tem a lupa aqui. É aquele, o izinho, que é o i de informação, que ele vem logo abaixo de um publisher, né? Sempre que algo entra na plataforma, então, ele foi publicado aqui por esse artigo foi publicado pela agência francesa, por exemplo. Então, eu posso clicar no izinho e saber mais sobre quem é a agência francesa. Tem ali uma descrição. E eu tenho, na terceira tela, ali na direita, consigo ver onde aquele post foi mais compartilhado, né? Então, trazendo mais informações para as pessoas tomarem decisões mais racionais, mais interessantes aí no uso delas diário na plataforma. Eu poderia falar mais, mas eu estou preocupada com o tempo. Então, o que você acha? Mais 5 minutinhos? Posso? Eu queria só, então, muito rapidamente, agora vou voltar a fazer aquela coisa feia aqui, ó. Queria falar de algumas das iniciativas que a gente teve no período eleitoral. E, de novo, eu acho que a questão da transparência ela é importante, né? Principalmente em processo eleitoral. Trazer mais transparência, principalmente de anúncios eleitorais, é importante, foi muito importante para a gente, como parte de um pilar de garantir a integridade das eleições dentro da nossa plataforma. Então, uma coisa que a gente trouxe, acho que o slide do Fabrício está mais claro que o meu, é um exemplo aqui local, mas é exatamente até antes das eleições no Brasil, se qualquer pessoa impulsionasse, né, fizesse um anúncio no Facebook, a única informação que existia ali é o famoso patrocinado embaixo. A diferença entre um post orgânico e um post impulsionado é o patrocinado que vem escrito logo abaixo daquele post, né? Então, se tiver escrito patrocinado, é porque alguém pagou para ele chegar no seu newsfeed. Se ele não estiver escrito patrocinado, ele chegou para você de forma orgânica, a partir ali das suas preferências. Com as eleições no Brasil, a gente trabalhou muito com os times na Califórnia para a gente criar um flow específico para a propaganda eleitoral. Então, para além de patrocinado, a gente desenvolveu o produto para que ele viesse com a indicação de propaganda política, né? Não é só uma propaganda qualquer, essa é uma propaganda que é política. E, além disso, a gente trouxe o adicional de informação, que se chegar no meu newsfeed uma propaganda que é política, a pessoa também poder saber quem pagou, quem contratou aquela propaganda. Então, o anúncio político no Facebook hoje, nas eleições já de 2018 isso aconteceu e vai seguir assim, mas ele traz não só a indicação de que aquela propaganda é política, mas traz também o CNPJ ou CPF de quem contratou aquele anúncio, como forma de trazer mais transparência aí para o usuário. E a gente trouxe também a transparência para as páginas, porque quem impulsiona conteúdo no Facebook é página, não é perfil.
Eu não consigo, a partir do meu perfil pessoal, impulsionar um conteúdo. Eu preciso criar uma página para isso. Então, a gente trouxe mais ferramentas de transparência para as páginas. Então, a gente clicou, se vocês olharem aqui no canto inferior esquerdo, esse informações e anúncios, ele não existia antes. Ele passou a existir. Quando você clica em informações e anúncios, você consegue ver todos os anúncios que uma página está rodando naquele determinado momento. Então, isso garante, por exemplo, que um candidato, uma coligação ou um partido, ele não rode anúncios divergentes entre si, né? Aquele candidato que vai dizer para uma plateia, olha, eu sou favorável a taxar os cigarros, e para outra plateia ele vai dizer, olha, eu vou apoiar a indústria de tabaco. Se ele estiver rodando aqueles dois anúncios com mensagens conflitantes, ao mesmo tempo, isso fica transparente ali na página, né? Quer dizer, o anúncio ele não aparece só para quem ele foi direcionado. Todos os anúncios passam a rodar e passam a estar visíveis ali naquela página. Aqui é o exemplo, mas da identificação, né, de propaganda eleitoral. E aqui é a biblioteca de anúncios que o Fabrício também trouxe. A gente, de fato, trabalhou bastante no ano passado para trazer a biblioteca de anúncios. A biblioteca de anúncios nada mais é do que uma grande biblioteca que congrega todos os anúncios que rodaram no Facebook como propaganda eleitoral durante as eleições. E esses anúncios eles vivem dentro dessa biblioteca por um período de 7 anos, são pesquisáveis, e, ao chegar no anúncio, eu tenho aí a oportunidade de identificar o anúncio e verificar, se vocês olharem a tela aqui da direita, quanto foi gasto com aquele anúncio e para que público, mais ou menos, quantas impressões ele gerou e para que público, qual foi o direcionamento que foi feito de forma ampla em relação àquele anúncio. Então, é claro que a propaganda eleitoral ela é autodeclarada, o sistema eleitoral brasileiro coloca isso, né? O Fabrício levantou isso também, mas, então, se houve a declaração daquele anúncio, é obrigação de quem faz anúncio declarar o seu anúncio como propaganda política. Então, se isso aconteceu no Facebook, todos eles vivem hoje dentro desta biblioteca aqui. E eu vou parar por aqui, senão eu fico a tarde inteira falando. Obrigada.